E saiu, até que enfim saiu, os indicadores, do novo cofinanciamento, da atenção primária, os indicadores do componente de qualidade. Então fique até o final do vídeo que vamos explicar resumidamente. Em 29 de abril foi lançado a portaria que falava sobre os indicadores, essa portaria aí é 6.907, porém ela não explicava como funciona esses indicadores, qual vai ser o padrão de medição ali desses indicadores, tá? Só que nesse vídeo, nessa live aí de lançamento do Conasems, você pode ir até lá, recomendo depois você ir no vídeo, e assistir o vídeo completo do Conasems, eu vou falar aqui de forma bem resumida como vai ser esses indicadores, mas vai lá no vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre os indicadores da saúde da família, né? ESF e EAP. Tem também os indicadores da saúde bucal e da equipe EMUT, que eu vou fazer um outro vídeo separado para fazer um resumão sobre esses indicadores. Então, bora lá. São 7 indicadores, tá? A gente vai falar de um por um e como é calculado esse indicador. Indicador 1, mais acesso a APS. 2, cuidado do desenvolvimento infantil. 3, gestante e da puérpera. 4, do diabetes. 5, hipertensão arterial. 6, pessoa idosa, novidade aí. E 7, mulher, né, na prevenção do câncer. Então acompanhe até o final que vamos falar sobre cada um. Novamente, essas imagens foram utilizadas na live do Conasems, tá? Eu vou falar apenas de forma resumida, mas vai lá no vídeo e assista completo. Então, o indicador 1, acesso a APS, é o quê? É a proporção entre as consultas de demandas programadas pelas todos os tipos de demanda, incluindo as demandas espontâneas. Ou seja, a gente sabe que as demandas espontâneas devem ser atendidas, devem ser realizadas, porém é um indicador de qualidade. Se um local ele realiza apenas demanda espontânea, quer dizer que ele não está com a sua atenção primária organizada, mas não pode deixar de atender a demanda espontânea, a urgência, emergência e esses outros atendimentos, tá? Mas é um valor que vai ser dado para calcular aí esse indicador 1. O indicador 2 é do desenvolvimento infantil, que aí vai ser calculado o quê? O total de crianças abaixo de 2 anos que você tem vinculado à sua área, ok? Só que desses daí, você vai dividir pela somatória das boas práticas realizadas nessas crianças até 2 anos, tá? E vai dar esse valor que é o indicador 2, tá? Mas quais são essas boas práticas? Vamos falar agora. Cada boa prática vai somar uma nota. Se você realizou, por exemplo, dessas 5 realizou 4, vai ser somado a nota desses 4 indicadores, tá? Desses 4 boas práticas. Primeiro, ter realizado a primeira consulta presencial por médico ou enfermeiro até os 30 dias de vida. Segundo, ter pelo menos 9 consultas presenciais ou remotas, prevendo aí os atendimentos remotos, por médico ou enfermeiro até 2 anos de vida. 3, ter pelo menos 9 registros de peso e altura até os 2 anos de vida. Olha só como é calculado. 4, ter realizado pelo menos 2 visitas domiciliares realizadas pelo ACS, sendo a primeira até os 30 dias de vida e a segunda até os 6 meses de vida. Olha só a importância do ACS nesses indicadores do novo cofinanciamento. E o quinto é ter sido vacinado contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas e também poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola e aí todas essas doses aí recomendadas nessa faixa de idade. Então ter esse cartão vacinal atualizado, tá?
É o segundo indicador. Terceiro indicador, cuidado com a gestante e a puérpera, que é o quê? O número total de gestantes e puérperas vinculadas à sua equipe, dividido pelas somatórias de boas práticas realizadas para gestantes e puérperas vinculadas à equipe, tá? Então, novamente, as boas práticas. Aí a gente vai ver quais são essas boas práticas para as gestantes e puérpera. E para pontuar nesse indicador de gestante e puérpera, tem que ter realizado a primeira consulta até 12 semanas de gestação. Lembrando que a nota aí de cada item está à frente, em verde. Segundo, ter realizado pelo menos 7 consultas durante o período de gestação para valorizar o diagnóstico, o acolhimento. Terceiro, ter realizado pelo menos 7 registros de pressão arterial durante a gestação. Quarto, ter 7 registros de peso e altura durante a gestação. Ter registro de pelo menos 3 visitas domiciliares do ACS. Novamente, o ACS aí, com intervalo mínimo de 30 dias, ou seja, não pode realizar 3 visitas no mesmo mês, após a primeira consulta. Ter registro de uma dose de DTPA a partir da 20ª semana de gestação. Mais indicador de gestante. Ter registro de testes rápidos ou dos exames avaliados para sífilis, HIV, hepatite B, C e sendo realizado no primeiro trimestre de cada gestação. Anota aí na frente de cada item. Outro, ter registro de teste rápido ou dos exames avaliados para sífilis e HIV realizados no terceiro trimestre de cada gestação. Próximo, ter registro de pelo menos uma consulta presencial ou remota por médico ou enfermeiro realizada no puerpério, tá? Pode ser virtual aí no caso. Próximo, ter registro de pelo menos uma visita domiciliar do ACS realizada durante o puerpério. ACS novamente. Próximo, ter registro de pelo menos uma avaliação odontológica realizada durante o período de gestação por dentista ou técnico em saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal. Depois a gente vai falar desse item lá no saúde bucal, hein? Esse vai ser um item polêmico aí. Mas bora lá. O quarto indicador é cuidado com o diabetes, pessoa com diabetes. Que, novamente, número total de pessoas com diabetes vinculadas dividido pela somatória de boas práticas realizadas nesse público. Lembrando, pessoas vinculadas. E as boas práticas são ter realizado pelo menos uma consulta presencial ou remota por médico ou enfermeiro nos últimos 6 meses. Segundo, ter pelo menos um registro de aferição de pressão arterial realizado nos últimos 6 meses. Terceiro, ter pelo menos 2 visitas domiciliares do ACS novamente, com intervalo mínimo de 30 dias, realizado nos últimos 12 meses, ou seja, não necessita ser realizado visita domiciliar todos os meses, né? Dependendo da gravidade, mas tem que ter pelo menos 2 visitas para esse público. Ter realizado pelo menos registro de peso e altura nos últimos 12 meses. Ter pelo menos um registro de hemoglobina glicada solicitada ou avaliada nos últimos 12 meses. Ter pelo menos um registro de avaliação dos pés. E o quinto, aí cuidado com a pessoa com hipertensão.
Novamente, o total de hipertensos vinculados à equipe dividido pelo número aí, pelas notas, né, desses indicadores de boas práticas. Primeiro, ter realizado pelo menos uma consulta presencial ou remota, médica ou de enfermeiro, né, nos últimos 6 meses. Segundo, ter pelo menos um registro de aferição de pressão realizada nos últimos 6 meses. Ter pelo menos 2 visitas domiciliares novamente pelo ACS por 1 ano. Quarto, ter realizado pelo menos um registro de peso e altura nos últimos 12 meses. São muitos itens em cada indicador aí. No início eu sei que vai confundir pra caramba. Sexto, cuidado integral da pessoa idosa, novidade aí, né? Então vai ser o número total de pessoas idosas vinculadas à equipe, dividido pelo somatório de boas práticas realizados para pessoas idosas vinculadas à equipe, tá? E os indicadores de boas práticas são ter registro de pelo menos uma consulta presencial ou remota, médico ou enfermeiro, realizado nos últimos 12 meses. Ter pelo menos 2 registros de peso e altura avaliados nos últimos 12 meses. Ter registro de pelo menos 2 visitas domiciliares do ACS, novamente, no período de 12 meses. Ter registro de uma dose de vacina contra a influenza realizada em 12 meses, ou seja, ele vai ter que vacinar anualmente essa população, né? Essa população idosa deve ser vacinada. E o último indicador de prevenção do câncer na mulher, tá fórmula aí, tá? Eu estou falando primeiro o total, mas aí dá para você ver na fórmula. O número total de pessoas desse público vinculadas à equipe. Lembrando que quem é o público-alvo aí, né? Meninas de 9 anos a mulheres de 69 anos vinculadas à equipe. Lembrando aí que são 4 indicadores, porém, não são todos os indicadores para todas as idades. Igual meninas de 9 anos, a gente vai ver que tem um item apenas aí, tá bom? Então não se preocupe não. Primeiro, ter registro de pelo menos um exame de rastreamento para câncer de colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos de idade, solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses. Essa brecha aí, né? Solicitado ou avaliado, né? Então, assim, nem sempre foi solicitado, significa que foi avaliado, mas tudo bem. Bora lá. Segundo, ter registro de pelo menos uma dose de HPV para crianças e adolescentes do sexo feminino de 9 a 14 anos. Terceiro, ter registro de pelo menos um atendimento presencial ou remoto para adolescentes e mulheres de 14 a 69 anos de idade, sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva, realizado nos últimos 12 meses. Quarto, ter registro de pelo menos um exame de rastreamento para câncer de mama para mulheres entre 50 a 69 anos, solicitado ou avaliado nos últimos 24 meses. Novamente, solicitado ou avaliado. E aí, o que você achou desses indicadores, né? Se com o Previne Brasil a gente já achava que eram muitos indicadores para monitorar, e agora? Mas a gente não tem que preocupar tanto aí com esses indicadores. Na verdade, a gente tem que padronizar o atendimento para que automaticamente a gente alcance esses indicadores, tá certo? Mande aí um comentário sobre esses indicadores. A gente vai fazer outro vídeo falando apenas sobre os indicadores de saúde bucal e outro vídeo sobre os indicadores da EMULTI. Até o próximo vídeo.